7 em cada 10 pessoas têm dor lombar. Você provavelmente sabe do que eu tô falando, mas talvez você não saiba que um simples chip pode resolver o seu problema. É a tecnologia a favor da saúde. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, saudeiro, saudeira, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Sauderia Tudo Mais. Aqui você aprende que cuidar da saúde é muito mais do que tomar um medicamento corretamente. Aqui você entende que é preciso cuidar da saúde física e mental para ter uma boa qualidade de vida. E aproveita que você já chegou ao canal, se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. De 15 em 15 dias, sempre às quartas, 14 horas, a gente publica um conteúdo novinho em folha para você. Hoje eu acordei com uma dorzinha chata aqui na coluna. Sim, é a famosa dor lombar. Eu estou entre as pessoas que enfrentam esse problema diariamente. E você? Se você tá junto comigo nessa, calma, tudo tem solução, ainda mais se você chegou até aqui ao canal da Sauderia para trazer as dicas, as orientações e comentar aqui com a gente sobre as últimas novidades em tratamento para dor lombar. Eu convidei o Dr. Felipe Mendes Ferreira, que é neurocirurgião e especialista em dor lombar. Dr. Felipe, tem jeito essa minha dorzinha aqui na coluna? Claro que tem sim. A boa notícia é que hoje a gente dispõe de várias ferramentas, vários recursos, várias equipes dentro da medicina que vão sempre tentar ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida enfrentando sua dor lombar. Antes de começar a conversar com o Dr. Felipe sobre quais são as nossas saídas, eu já te peço para deixar o like nesse vídeo e compartilhar ele com todo mundo que você conhece que passa por esse problema, que tem a famosa dor lombar. Dr. Felipe, quais são as causas da dor lombar e como é possível a gente cuidar, evitar, aliviar a dor lombar em casa com medidas simples, no dia a dia? A dor lombar, a gente pode dizer que ela é uma dor multifatorial. O que isso significa? Existem vários motivos, vários fatores que podem causar ou gerar esse processo de dor. A gente tem aquele processo de dor aguda, geralmente é decorrente, por exemplo, alguém um dia fez um esforço a mais no trabalho, numa atividade física, numa academia, então é natural o próprio estiramento muscular causar um processo de dor. Isso não é uma doença, isso é algo corriqueiro, que geralmente, às vezes, com repouso, um analgésico simples, ao longo ali de uma semana, no máximo 2, essa dor vai melhorar. E essa é a dor a mais comum, por sorte, e é de fácil resolução. O problema acaba sendo quando essas dores começam e acabam se cronificando. Então, aquela dor ela já não melhora mais após 2 semanas, 3 semanas, um mês. Ela começa a interferir e atrapalhar na qualidade de vida dos indivíduos. As pessoas não conseguem realizar suas atividades de lazer, não conseguem realizar de forma satisfatória o seu trabalho. A partir desse momento, a gente encara que realmente a dor lombar vai ser um problema que está afetando a qualidade de vida. Dentro dessa dor, a gente pode encontrar vários motivos. Por exemplo, quando as pessoas são mais jovens, em idade produtiva, geralmente a dor decorrente de uma hérnia lombar, ela acaba sendo muito comum. Nos pacientes mais idosos, a gente já tem um quadro que a gente fala uma degeneração, uma artrose da articulação facetária, que é aquela interposição entre uma vértebra e outra. Ela começa a crescer ao longo de um processo evolutivo, degenerativo por conta da idade, junto com fragmentos de disco, ligamentos. Então, tudo isso reduz o diâmetro, o espaço por onde as raízes passam por dentro do canal da coluna. Então, é um outro motivo também muito comum de dor. E, fora isso, existem vários outros motivos. Então, é sempre importante a gente fazer uma avaliação bem detalhada para conseguir determinar a fonte da dor e se será necessário algum tipo de tratamento específico. Essa dor, que quando deixa de ser uma dor corriqueira e passa a ser uma dor crônica, existe alguma razão, alguma coisa que a gente faça para que ela se torne crônica? Quer dizer, o que faz com que ela saia de uma dor que pode ser tratada em algumas semanas e se torne uma dor crônica? Isso é uma pergunta muito interessante. Realmente existe algumas técnicas, algumas medidas preventivas que vão nos ajudar a evitar que esse processo se cronifique.
O primeiro, que vai ser basicamente coisas inerentes a várias áreas dentro da saúde e da medicina, é a prática regular de uma atividade física. E é muito importante que essa prática não seja apenas, por exemplo, exercícios aeróbicos. Porque eu vejo e recebo muitas pessoas, doutor, mas eu faço caminhada, eu faço corrida. Esse exercício é muito importante, sem dúvida, para o nosso preparo cardiovascular, prevenção de doenças cardiovasculares, mas para a coluna, para especificamente a saúde da coluna, é muito importante que a gente tenha um trabalho de reforço muscular. Então, isso a gente vai conseguir através de atividades, por exemplo, como o pilates, a musculação, a natação. São exercícios que vão ajudar a fortalecer tanto a musculatura da região do abdômen, da barriga, e a musculatura que envolve também os músculos ali da coluna. Outro fator que é extremamente importante e que hoje, infelizmente, a gente vê que está um pouco descontrolado é a questão do controle de peso. Com o aumento da incidência de obesidade, a chance de problemas de coluna também aumenta. Um terceiro fator seria relacionado à sua postura durante o seu dia a dia, tanto no seu ambiente de trabalho quanto em casa. Bom, então a atividade física, ela é essencial, independentemente do grau de dor. Por exemplo, se a pessoa está em crise, sentindo muita dor, ou não, ela está com uma dorzinha leve, em qualquer situação ela deve praticar atividade física? Ou existe alguma situação que ela não deve praticar atividade física? Durante o processo agudo da dor, principalmente se a dor for mais intensa, por mais que ela queira, ela não vai conseguir realizar a atividade física. A própria dor vai limitar, vai ser um grande fator limitante. A grande importância da atividade física, ela entra no setor de prevenção. Então, por exemplo, quando aquela dor está mais leve, só um certo incômodo, começar a agir ali, ela vai ser extremamente importante. Agora, quando o quadro já está mais florido, a dor já é mais intensa e já vai ser necessário um tratamento específico, aí isso vai ter que ser, de certa forma, individualizado. Porque, por exemplo, realmente a gente vai ter que passar por uma avaliação, avaliar o que está levando aquele processo de dor, tentar mudar alguns fatores comportamentais. Então, pode ser que no início seja necessário alguma atividade física mais leve, ou até mesmo, por exemplo, que seja começado um ciclo de fisioterapia, ter um período de estabilização e assim, depois, gradativamente passar para exercícios com cargas mais intensas. Existem riscos de estalar a coluna lombar? Essa é uma pergunta muito comum, mas ficar essa sensação de ficar mexendo e tudo, e sentindo esses estalos, a princípio não tem problema não. Dentro de um quadro, por exemplo, de alongamento, a gente hoje tem muitos tipos de alongamentos que fazem o movimento de rotação do corpo de um lado ou para o outro. Então, às vezes é natural aqueles barulhos mais fortes, aqueles estalos. Então, isso não precisa se preocupar. É claro que não é para ficar toda hora, ficar forçando, estalando, abaixando em movimentos bruscos, que algum movimento como esse pode precipitar, sim, algum quadro de dor. Mas assim, dá para fazer em casa mesmo alguns alongamentos, alguns exercícios para aliviar essa dor? Claro, sem dúvida. Hoje existe uma série de exercícios, as pessoas podem procurar hoje dentro de aplicativos, YouTube, vídeos na internet, que vão poder dar umas orientações. Então, por exemplo, aqueles alongamentos que vão fazer a coluna ficar mais esticada, uma posição neutra, tudo isso ajuda. Então, fazendo isso 1, 2 vezes ao dia, antes ou após a realização de atividades físicas, é muito importante. Conta aqui pra gente o que você faz para aliviar a sua dor lombar ou a sua dor em uma outra região da coluna, porque a gente tem a dor lombar, a gente tem a dor torácica e a dor cervical. Dr. Felipe, me corrija se eu estiver errado. Então, conta aqui embaixo nos comentários o que você faz para aliviar a sua dor lombar, porque a gente quer saber. Dr. Felipe, a dor lombar, ela pode ser sintoma de algum problema mais grave? Porque a gente tem, por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem a tendência, eu mesma já fiz isso, de começar a sentir uma dorzinha e ir empurrando com a barriga.
A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai tomando um analgésico, e aí vem mais um dia, aí passa uma semana, um mês, 6 meses você já não aguenta mais de tanta dor, aí você procura um ortopedista ou um especialista naquela dor que você está sentindo. Então, uma dor que pode parecer pra gente que é fruto de uma má postura, por exemplo, ou de um jeito que a gente deu, ela pode significar um problema mais grave? E que problemas seriam esses, por exemplo? Sim, a dor, quando ela vem associada a alguns fatores que nos preocupam mais, pode ser sinal de alguma coisa mais grave. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aquela dor que começou de forma súbita. Eu sou uma pessoa que nunca tive nenhum tipo de dor, e do dia para a noite comecei a sentir uma dor muito forte, extremamente forte. Essa realmente vai ser um padrão de dor que nos preocupa. Diferente daquela, eu já sinto uma certa dor hoje, amanhã dói um pouquinho mais, semana que vem aumenta um pouco. Então, essa dor que a gente vê que ela é um processo contínuo, progressivo, ela também pode ter, ao longo do tempo, uma certa complicação, mas não vai ser aquela dor que de cara nos preocupa. Agora, aquela dor que já começa muito intensa, muito forte, ou que vem acompanhado de algum outros sintomas, por exemplo, como febre. Então, se alguém tem um quadro de dor lombar associado à febre, então vai ser preciso realizar uma investigação mais rápida. Não dá para ela ficar tomando remédio em casa, esperando, porque pode ser que seja um processo de alguma infecção que está envolvendo a coluna ou algum dos órgãos próximos à coluna. Outra coisa que nos preocupa bastante é, por exemplo, aquela pessoa que nunca sentiu dor e geralmente mais idosa, mas ela começa a despertar com um quadro de dor também mais importante, principalmente quando vem associado à perda de peso ou algum outros sintomas sistêmicos, ou quando vem junto com algum grau de fraqueza, de perda de movimento das pernas, sensação de dormência, dificuldade às vezes para ir ao banheiro, para fazer xixi. Então, quando essa dor ela começa a extrapolar e vir junto com outros sintomas, então é uma dor que nos preocupa, que pode ser sim sinal de algo mais grave e que merece, sem dúvida, uma investigação mais detalhada. Bom, então fique atento a isso, a esses sintomas que podem vir junto com a sua dor lombar, porque isso pode sinalizar que você está com algum problema mais grave e não é legal ficar tomando medicamento para aliviar a dor, né? Tomar medicamento todas as vezes e não investigar, porque a automedicação é um ato muito perigoso e pode prejudicar, agravar ainda mais a sua situação. Doutor Felipe, existe alguma relação entre faixa etária e sexo? Por exemplo, pessoas mais velhas do sexo feminino teriam mais propensão à dor lombar ou não existe essa correlação? Dentro da população economicamente ativa, como hoje ainda a maioria dos trabalhos que são considerados mais pesados envolve, por exemplo, construção civil, são preenchidos por vagas mais pessoas do sexo masculino, então é comum a gente ver uma incidência maior de homens nessa faixa etária, por conta do tipo de exposição a que eles estão expostos, sabe? No idoso, já chega a dar uma correlação um pouco mais equilibrada, porque as doenças degenerativas, elas vão acabar afetando de forma mais ou menos homogênea. Dá uma certa diferença entre uma idade e outra, mas não é algo que é tão discrepante. A única exceção que eu acho que vale a pena a gente pontuar é que as mulheres, infelizmente, no período pós-menopausa, elas sofrem mais a incidência de problemas relacionados à osteoporose. Então, a osteoporose, um dos sintomas pode ser dores que são desenvolvidas na região da coluna, principalmente a coluna lombar, e às vezes podem até desenvolver alguns quadros de fraturas espontâneas. A pessoa não apresentou nenhum tipo de queda, estava simplesmente andando e desenvolve um quadro de fratura porque o osso já estava extremamente fraco. Então é muito importante, principalmente essas senhoras mais idosas ou mesmo mais jovens que estão entrando no período pós-menopausa, que façam uma promoção, uma prevenção, acompanhe, discute com o seu clínico quais as medidas importantes para fazer suplementação de cálcio, vitamina D, que isso no futuro vai ser algo bastante importante para ajudar na prevenção desses problemas. Bom, vou até aproveitar o gancho do Dr. Felipe e vou colocar aqui em cima um vídeo que a gente tem sobre suplementação, tá bem bacana, e aí fica a dica dele também para acompanhar com um profissional especializado. Doutor Felipe, eu queria falar um pouquinho agora sobre as novidades em relação a tratamento para dor.
especificamente dor lombar, que é a sua especialidade. Recentemente, o Dr. Felipe, ele implantou um chip na coluna de uma paciente para acabar com a dor lombar. E aí eu fiquei bastante curiosa para entender como funciona não apenas essa solução, esse tratamento com o chip, mas também quais são as outras novidades que a medicina vem trazendo para ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida, convivendo com essas dorezinhas que são incômodas e muito recorrentes. Claro, isso é uma época muito boa que a gente tem vivido, porque várias e várias inovações têm surgido nos últimos anos. A boa notícia é que grande parte hoje dos pacientes que nos procuram, a gente consegue resolver estimulando a atividade física, controle de peso, fazendo atividade física bem orientada e regular, fisioterapia, medicamentos. Uma grande parte dos pacientes, das pessoas já vão melhorar com isso. Infelizmente vai ter aquela pequena parcela, que infelizmente após a realização de tudo isso, ou no surgimento daqueles sintomas mais graves que podem significar algumas doenças mais preocupantes, aí a opção de tratamento cirúrgico vai prevalecer. Dentro aí da seara dos tratamentos cirúrgicos, mais simples e menos invasivos, até os tratamentos mais invasivos e um pouco mais agressivos. Então hoje, algumas técnicas que a gente tem, por exemplo, é a famosa infiltração ou bloqueio na coluna, que é uma técnica que, através de injeção de medicamentos em pontos específicos da coluna lombar, da torácica e da cervical, a gente consegue dessensibilizar, reduzir o processo de inflamação e dor, e com isso a pessoa tem uma redução do quadro importante da dor e consegue retornar às suas atividades de trabalho, às atividades de reforço muscular. Então, muitas vezes a gente consegue poupar algumas cirurgias mais graves, mais agressivas, com essa técnica mais simples. Quando a gente tem uma resposta não tão boa com isso, ou já é um quadro um pouco mais exacerbado, aí a gente já tem que partir para as técnicas cirúrgicas mesmo, aquela onde vai haver algum corte no corpo. Mas hoje a gente tem técnicas minimamente invasivas que vão ajudar muito na recuperação. Eu vou pontuar algumas que eu acho muito importantes. Por exemplo, hoje a gente tem a cirurgia endoscópica, então através de um endoscópio, que é tipo uma câmera conectada a um tubo, a gente faz um pequeno corte na coluna e a gente consegue acessar a região, por exemplo, onde existe a presença de uma hérnia de disco. Por dentro desse tubo a gente consegue fazer a liberação da raiz, retirar esse fragmento de hérnia com um corte muito pequenininho e no mesmo dia a pessoa já vai embora para casa e dali cerca de 2 a 4 semanas ela já está quase pronta para voltar às suas atividades de trabalho. Então, essa é uma técnica que hoje tem ganhado cada vez mais importância, principalmente porque, a partir de agora, ela já faz parte do rol de procedimentos autorizados pela ANS. Então, antes a gente tinha uma dificuldade por conta disso, mas hoje, com essa possibilidade de popularização maior, é uma técnica que realmente vai nos ajudar bastante. Então, outros tipos de procedimentos que possam ser relacionados à endoscopia, a gente já consegue inserir também dentro desse arsenal. Então, isso é algo muito importante. Então, quando a gente consegue resolver alguma coisa pela endoscopia, hoje a gente resolve, e a partir disso vai existir aquela pequena parcela de pessoas que vão necessitar de técnicas de fixação. O que seriam isso? Seriam as técnicas de artrodese. É a passagem de parafusos ou placas na coluna, naqueles casos que realmente, por exemplo, um processo de trauma, uma lesão aguda da coluna, ou um quadro degenerativo, em que um osso acaba se movimentando, deslocando em relação ao outro. Mas hoje, comparado a antigamente, onde era necessário realizar cortes grandes, as técnicas só eram feitas por via posterior, então pela parte de trás da coluna, onde precisava retirar, abrir muito músculo, então isso no pós-operatório gerava muita dor. Então, hoje a gente já consegue com técnicas, principalmente por via anterior, então hoje a gente já faz pequenos cortes na barriga ou na região lateral, onde a gente consegue acessar a coluna por outras posições que antigamente a gente não acessava. Então, isso também reduz o tempo de procedimento cirúrgico, o grau de insulto e agressão ao organismo, e faz a pessoa ter um retorno às suas atividades de forma mais rápida. Doutor Felipe, uma dúvida.
esse procedimento que você disse que a ANS já reconhece, por exemplo, é um procedimento que já é autorizado, por exemplo, para ser coberto por plano de saúde, por exemplo? Isso. Hoje, todo procedimento que ele acaba entrando no rol da ANS, ele é obrigado a ser coberto por qualquer convênio ou operadora de saúde. Antigamente, quando não era, então era considerado de exceção. A operadora poderia ou não, a critério dela, mas hoje não. Hoje, tendo a indicação precisa, de acordo com os critérios que são estabelecidos, a operadora ela tem que garantir esse benefício ao seu segurado. Mas aí você tinha me falado a respeito do chip, né, do estimulador medular. Então, isso também é uma técnica muito legal que a gente tem. Geralmente é uma técnica que a gente reserva quando todos esses passos não deram um resultado satisfatório. Ele funciona para alguma série de problemas de saúde, principalmente relacionados a dores de padrão central, que a gente fala que é aquela dor neuropática que afeta o trajeto de raízes e nervos. E os resultados têm sido muito, muito bons. Você pode imaginar assim, qualquer um que está nos assistindo, nos ouvindo, como é triste você passar por um processo de dor. Agora você imagina, a grande maioria das pessoas sentem um quadro de dor que vai se resolver em poucos dias. Mas naqueles dias que você sentiu a dor, foi extremamente ruim, desconfortável. Agora você imagina alguém 24 horas por dia, acordando, indo dormir, vivendo com dor, sem conseguir trabalhar, sem conseguir relacionar com a família, sem conseguir fazer suas atividades de lazer. Então, isso acaba gerando um quadro de frustração, tristeza, e aí se mistura com problemas de transtornos de humores, e aí vai virando aquela bola de neve. Então, nesse perfil, a gente consegue atuar muito bem com o estimulador, e os resultados têm sido muito satisfatórios. Mas esse chip funciona como um estimulador? Ele manda alguns estímulos, esses estímulos cessam a dor, é isso? Isso. Vamos tentar, assim, explicar de uma forma mais simples. A coluna, dentro da coluna existe o saco dural, e por dentro é onde passam a medula e saem e entram os nervos que vão ser distribuídos ao longo do corpo. Geralmente, quando há um processo, por exemplo, alguém machucou uma raiz do nervo, se acidentou, teve um machucado, e isso desencadeou um quadro de uma dor neuropática. Então, por mais que localmente ali se já toma remédio, já tenta resolver, aquele nervo ele continua disparando impulsos, estímulos que vão entrar por dentro da medula, vão subir lá para as regiões específicas do cérebro que controlam a interpretação e essa sensação da dor, porque a dor é um fenômeno complexo, ela envolve várias reações do corpo e várias áreas do cérebro. Então, a gente atua colocando esse chip, esse estimulador, em posições específicas da medula, e é como se ele ficasse dando disparos, choques, como se ele quisesse congestionar, como se a coluna fosse, a medula fosse uma via de tráfego, uma estrada, e aí você está jogando muito carro lá, nessa estrada, e aí aquele carrinho que saiu da onde que estava sentindo dor, ele não consegue chegar no destino final no cérebro. Então, com isso, o cérebro deixa de interpretar aquele estímulo como dor e a pessoa deixa de sentir dor. Que todas essas dicas, todas essas orientações possam, de alguma forma, ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor, quem sabe se ver livre da dor na sua coluna, da dor lombar, de uma vez por todas. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no canal da Sauderia. Eu que agradeço o espaço, é sempre importante a gente ter esse espaço para poder falar, orientar a população que a dor lombar tem tratamento e que é sempre importante todos buscarem por soluções. Obrigada a você por ter ficado com a gente até aqui. Não se esqueça que de 15 em 15 dias a gente tem um conteúdo novo aqui no canal, sempre às quartas, às 14 horas. Eu te vejo então no próximo programa. Obrigada, tchau, tchau.